Alguém perguntou: onde está a data do Apocalipse na Bíblia? A pergunta indica duas coisas. Uma de duas coisas. Ou uma completa ignorância do que o Apocalipse se trata, ou um deboche, como é costumeiro nos últimos dias. O deboche, em outras palavras, não vai acontecer coisa nenhuma. Mas eu vou preferir a primeira opção e vou responder a pergunta como foi feita. Onde está a data do Apocalipse na Bíblia? Muitas pessoas gostariam de saber, não é? Aliás, essa é uma pergunta milenar. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando vão acontecer estas coisas? Então, é uma pergunta que tanto cristãos quanto ateus querem saber. O mundo vai durar eternamente ou vai acabar? E se vai acabar quando? E às vezes eu percebo que o teor da pergunta está mais focado em quanto tempo eu tenho para curtir a vida antes de acabar o mundo, do que realmente saber a seriedade deste acontecimento e o que vai acontecer depois deste acontecimento com a sua alma, não é? Mas vamos lá então. Onde está a data do Apocalipse na Bíblia? Se você ler no Evangelho de Marcos, capítulo 13, quando Jesus falava dos sinais do final dos tempos, ele dizia assim: na verdade vos digo, a partir do versículo 30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele falava da geração em que muitos sinais estariam acontecendo. E por que você ouve muitos cristãos falarem que Jesus está voltando, o Apocalipse está próximo, o arrebatamento está próximo, o fim dos tempos está chegando? Por que você ouve muito falar isso? Porque nunca houve uma geração, em toda a história da humanidade, em que tantos sinais do final dos tempos estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Eu não vou entrar nesse quesito aqui, mas, como eu falei na mensagem anterior, você pode ler o livro A Terra Vai Pegar Fogo, que vai te dar um panorama muito claro sobre isso, ligado aos dias atuais. Mas esta geração que Jesus fala aqui, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele falava da geração onde aqueles sinais estariam concomitantemente acontecendo. E por isso nós vemos que a geração que vivemos agora é a geração que mais se encaixa nas palavras do Senhor Jesus, que era algo que não se encaixava, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 40, em 1800, no século 15, não se encaixava. As profecias feitas pelo Senhor Jesus há quase 2000 anos se encaixam na nossa geração. Bom, então ele falava: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra. Ou seja, o céu como nós conhecemos, a terra como você conhece, vão passar. E você vê aí como que as forças naturais estão como que convulsionando, não é? Tanto por reação à ação humana, a natureza parece estar revoltada e revoltosa contra o homem, e a Bíblia também fala sobre isso, que a criação geme e espera, clama pelo dia do juízo. Então a terra parece que está clamando, a terra parece que está se convulsionando contra o homem. E por isso temos visto aí tantos desastres naturais, coisas assim não vistas anteriormente e com mais intensidade. E ele fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, para quem duvida das palavras do Senhor Jesus, saiba de uma coisa: se você tem os seus pés no chão agora,
se você está no seu automóvel, o seu automóvel está rodando com as 4 rodas no chão. Se você está no chão de um apartamento agora, que está afincado com os seus alicerces no chão, e você se sente seguro porque você está no chão, porque não há nada mais seguro, supostamente, do que o chão, não é? Por isso existe a expressão pés no chão. Saiba que mais seguro do que os pés no chão, mais seguro do que o chão debaixo dos nossos pés, é a palavra de Deus. Porque um dia esse chão não vai mais existir. Mais seguro do que os céus que você olha e a cada manhã você vê o sol raiar, a cada tarde você vê o sol se pôr e a noite chegar, isso de forma cronometrada. Nós sabemos a hora que o sol vai se pôr, nós sabemos a hora que o sol vai nascer, nós sabemos, não é isso? Pois é. Mas mais certo do que o céu que está sobre a sua cabeça, a palavra de Deus não vai passar. Ela é mais confiável e mais segura, mais duradoura do que o chão debaixo dos nossos pés, do que o céu sobre a nossa cabeça. É o que Jesus está falando aqui. Então passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí ele entra no assunto do dia e da hora da sua vinda. O dia e a hora do Apocalipse. A data do Apocalipse. Jesus fala no versículo 32, dizendo assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, se referindo a ele mesmo, senão o Pai. Só há uma pessoa que sabe esse dia e essa hora. É o Pai. Ninguém mais. Nem anjo, nem arcanjo, nem demônio, nem o próprio Filho, o Senhor Jesus, nem pastor, nem bispo, nem igreja, nem denominação, nem profeta, ninguém. Se alguém chegar para você e falar, olha, ele vai voltar tal dia, tal hora, o mundo vai acabar tal dia, tal hora, como já muitos falaram ao longo da história e se tornaram palhaços da história, não é? E todos os que acreditaram neles. Então fuja, porque são falsos profetas. Se alguém chegar para você e falar, o dia, a hora vai ser este. Porque ninguém sabe. E ninguém sabe por uma razão, não é? Jesus continuou dizendo, olhai e vigiai e orai. Olhai, quer dizer, fique atento, vigiai para o que está acontecendo e orai, tenha comunhão com Deus, porque não sabeis quando será o tempo. A razão por isso é muito clara e, curiosamente, tem até uma semelhança com o carnaval. Como nós falamos aqui, você sabe que para se determinar a data do carnaval todos os anos, primeiro se olha a data da Páscoa. Se olha a data da Páscoa, da Semana Santa, conta-se 40 dias para trás e ali, então, determina um dia antes, 41 dias antes, então determina-se a data do carnaval. Por quê? Porque o carnaval, o pensamento do carnaval é o seguinte, bom, já que a gente vai entrar num período aí de santidade, num período aí de abstinência, então vamos curtir enquanto há tempo. Vamos curtir até o último dia antes de entrar no período de abstinência. Então a semelhança desta pergunta que muitos fazem, com uma intenção de também curtir o quanto eles puderem, é exatamente isso. As pessoas muitas vezes querem saber o dia e a hora, porque elas pensam assim, bom, se eu souber o dia e a hora, então eu vou poder me preparar. Não é? Eu vou poder me preparar. Mas eu lhe pergunto, é isso que Deus quer? Que com toda a hipocrisia alguém viva totalmente alheio a ele e no último dia, que ela sabe que o mundo vai acabar ou que ela vai morrer, ela então se arrepende hipocritamente? É isso que Deus quer? Então você entende porque Deus não deixou revelado para ninguém nem dia, nem hora. Ninguém sabe. Aliás, o que ele diz é que vai ser uma total surpresa. Total surpresa. Ninguém vai estar esperando. Quer dizer, os que estão atentos aos sinais
vão estar de prontidão no sentido, olha, vai estar mais próximo do que nunca, mas ninguém sabe a hora nem o dia. Compreendeu? Por isso, necessidade de quê? De vigilância. O que Deus quer fazer com essa forma de agir, esta forma do Apocalipse? Ele quer que as pessoas vivam cada dia de suas vidas como se fosse o último. E não é no sentido de, então eu vou curtir, se amanhã eu vou morrer, então hoje eu vou curtir, vou fazer. Não, como se fosse o último no sentido de cuidar da sua alma. O último nesta terra, porque o último dia da vida na terra não é o último dia da sua alma. Não se esqueça. O seu último dia na terra, o último dia do seu corpo respirando na terra, não é o último dia da sua alma. É uma passagem da morte para a eternidade. Aliás, da vida para a eternidade. Então, viver cada dia como se fosse o seu último envolve o quê? Se ele volta hoje, se ele vai voltar hoje, se ele vai voltar amanhã, então, como está a minha vida? Como está a minha alma? Como está o meu espírito? Como está a minha comunhão com Deus? Você avaliar a sua condição não por questão de boas obras, não é questão de eu vou ser bonzinho, porque não são os bonzinhos que vão ser salvos. Porque bom aos olhos de Deus não tem a ver com aquilo que as pessoas fazem por questão de obrigação, de serem justas. Mas sim, bonzinho aos olhos de Deus significa creu no Senhor Jesus, creu no seu Filho, aceitou o sacrifício de substituição que o seu filho fez na cruz pela alma dela. Porque não importa quão bom você seja, você ainda é pecador. E as nossas boas obras não podem limpar as nossas más. Por isso, a necessidade da fé. A fé é que justifica, a fé é que salva, e não as boas obras. Quem é salvo tem boas obras, mas nem todos que têm boas obras são salvos. Então, não se preocupe com a data do Apocalipse. Se preocupe em viver cada dia como se o Apocalipse fosse acontecer hoje. Em temor, tremor, respeito, obediência à palavra de Deus. E aí sim, quando vier, se vier hoje, se vier amanhã, quando vier, você vai estar salvo, você vai estar tranquilo. Esta é a sabedoria de Deus e é o que o Espírito Santo alerta aos que creem, aos que têm juízo. Mais uma vez, as palavras do Senhor Jesus, não de homens. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.